É uma grande bênção poder estar aqui nesse dia, domingo 21 de abril deste ano 2024. Agradecidos a Deus por suas bênçãos, por tudo que Ele nos tem dado nesse tempo final. Tempo da realização, do cumprimento das Escrituras, das promessas. O seu tempo e o meu tempo. O tempo para Ele se manifestar e cumprir o que prometeu. Deus é fiel para cumprir sua palavra, sua promessa. Para cumprir sua palavra, sua promessa. E nós somos fiéis em crê-las, recebê-las. E quando uno pode ver o cumprimento das Escrituras, quando a gente pode ver o cumprimento das Escrituras, o cumprimento das promessas, a gente diz: Senhor, cumpriste o que prometeste. Te louvo, Pai. Escondeste as coisas de muitos, mas a mim me revelaste. A mim me as mostraste. E vejam, aí diz: porque assim te agradou. Foi do seu agrado que eu entendesse, que eu conhecesse. Porque vocês vejam, aí ele falou com ele. Direto com Ele. E assim somos cada um de nós. Falamos diretamente com Ele. Senhor, te louvo, te glorifico, porque escondeste essas coisas que estás mostrando agora, essas coisas que estão se cumprindo. Escondeste de muito, de sábios, de entendidos, e as revelaste a mim. Isso é algo grande, é um privilégio e uma grande bênção que Deus nos deu nesse tempo. Mas vocês vejam, não porque nós quisemos, mas porque Ele quis assim. Disse: esses jovenzinhos, eu vou colocar eles no final, eles vão entender, eles vão compreender. E eles vão estar sendo preparados com as Escrituras que eu enviei. E vocês vejam que as Escrituras e as profecias que foram enviadas pelos profetas, quando vêm a cumprimento, elas vão de acordo com os escolhidos, aos quais pertencem essas Escrituras. Nenhuma Escritura vai à parte desses escolhidos. Nenhuma Escritura vai oposta aos escolhidos. Se tem escolhido para a transformação, tem que ter Escritura. E se tem Escritura para a transformação, tem que ter escolhidos. Se tem uma grande carpa catedral, tem que ter um povo que esteja aí recebendo esse ensinamento que foi falado e que foi prometido, que um povo estaria se preparando e escutando esse ensinamento para obter a fé do rápido. Deus disse que a fé do rápido está nos trovões. E Ele disse que em uma grande carpa catedral se estaria pregando os trovões. E a mente humana, muitas vezes a mente humana tomava todas essas Escrituras e as colocava. Olha, os trovões. Sim, é algo grande, é algo grandioso. E quando Deus cumpre de uma forma tão simples que a expectativa que a pessoa tinha. Então, como ele disse em uma mensagem, no final, vão se desanimar, vão ficar decepcionadas as pessoas, porque esperavam de certa forma, e como Deus cumpre, caramba, não era como eu esperava. Mas os escolhidos sim, estavam esperando isso. Ele esperava da forma que Deus cumprisse. O importante é que Deus cumprisse, porque eles estavam esperando. Hay una parte que se abre. Está viendo.
Veja, tem um lugar que ele nos disse, provados nas águas da palavra. Nessa mensagem, essa sim, isso é fresquinho, ainda que já ouviram, com certeza. Agora, atualmente, quem são os que estão sendo provados nas águas da palavra? Todos nós. E todo ser humano é provado nas águas da palavra. À medida que o evangelho é pregado e dá a mensagem correspondente a esse tempo final. Tem que tomar as águas da palavra na forma correta, com responsabilidade, sabendo que pertencemos a um exército celestial poderoso, o exército de Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, tem que tomar a palavra na forma correta. Vejam, a humanidade a toma de uma forma incorreta, e esses são os muitos representados no que se jogaram na água de pança e começaram a tomar água. Se puseram a tomar a água, a mensagem, assim, de barriga. Mas tem uma forma correta para receber a palavra. Não fará nada o Senhor sem antes revelar seus segredos a seus servos profetas. Essa é a forma que ele fez desde o princípio. E não é dizer eu tenho todas as mensagens e vou me jogar de pança aí, me jogar de barriga e vou começar a tomar tudo isso. Pode escutar tudo o que deseja escutar, pode ter tudo isso e pode receber tudo isso em áudio e em vídeo escrito e não vai produzir nada. E qualquer um dirá, mas olha, como não vai produzir nada? Porque nesse tempo que o povo está esperando é a fé do rápido. Consequentemente, isso mesmo que estão lendo, quando a pessoa correta fala, no lugar correto e no tempo correto, e ao povo correto, então aí produz o efeito. E dirão, mas eu estou lendo isso mesmo, e não estou vendo, não estou entendendo. Tem um grande mistério ali, que somente os escolhidos entendem, compreendem. Por isso escutam uma só voz. E recebem as diretrizes que ele nos deixou, mas são tão simples. Compra um telão gigante, compra um bom som e estejam conectados com a grande capa catedral e pronto. Veja que simples. Ele não diz, vão e reúnam na casa de fulano, fulano e de fulano, em tal país, em tal país, em tal país. Isso é desobediência. Mas os filhos da desobediência têm que fazer assim. Agora vocês vejam como que tem que ter um instrumento para Deus realizar esse programa em uma grande capa catedral, trazer esse ensinamento baseado na Escritura, nas mensagens do reverendo William Branham e nas mensagens desse profeta mensageiro que Deus enviou no meio do povo, nosso amado irmão William Soto Santiago. Essas boas novas que trouxe, essas notícias tão importantes. Tudo é escriturístico. Mas se isso aí o que está fazendo é lendo, mas o efeito é o ler. O efeito do ler é incalculável. Nós valorizamos essa mensagem, tanto a mensagem do precursor, como a mensagem desse poderoso arcanjo. Lhe damos o valor correto. Por quê? Vejam que simples. Porque estamos colocando a palavra correta. Quando esse grupo possa tomar essa palavra e colocá-la bem, poderá o quê? Poderá dividir, cortar, abrir caminhos. Que eu tenho essa situação. Ó Senhor, eu tenho sua palavra. E aí estou pondo bem, aplicando ela bem. É em teu nome, Senhor. E vão cortando e vão abrindo o caminho. E vão pisando, vão ganhando terreno, vão conquistando o terreno dessa terra prometida, que é prometida para você e para mim.
Assim que o pôr a palavra bem, colocar a palavra bem, é a chave. Você quer colocá-la bem? Escute quem está falando para aprender como colocá-la bem, aplicá-la bem, e verás como funciona. Vejam, funcionava quando Moisés falou ali, nas diferentes ocasiões em seu ministério. Funcionava, e funcionou quando Josué falou para entrar na terra prometida, e funcionava para Jesus. Sempre a palavra colocada bem na boca dos profetas e de seus filhos funciona. O importante é procurar como colocá-la bem. Agora, vejam aqui, tem outros lugares que ele nos falou umas palavras de saudação por telefone, 10 de março de 2012, a Monterrey. Ele disse, em João Batista se encarnou a palavra prometida para aquele tempo, de que Deus enviaria uma pessoa, um precursor, um profeta. Em João materializou essa promessa. O receberam e foram preparados para a vinda do Messias, que estava no meio deles. Já tinha nascido aí no meio deles. Depois de João Batista. Foi por via telefone e está um pouco cortado, parece. Mas uma coisa é o momento que nasce e outra coisa é o momento que começa o seu ministério messiânico. São duas coisas diferentes. Não era o Messias até que o Espírito Santo veio sobre ele e o ungiu. Porque o que Messias significa é o ungido. Ungido com o quê? Com o Espírito Santo. O Cristo, aí veio ser o Cristo, o Messias, o ungido. E assim é para cada mensageiro de Deus quando é ungido pelo Espírito Santo e começa seu ministério. Aí se torna o profeta para esse tempo. E Deus estaria na era que o ungiria e o usará em seu ministério. Quando começou o ministério de Jesus, já profetizado por João, que esse era ungido, que esse era o que tiraria o pecado, que esse era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Quando começa seu ministério, vejam, começa seu ministério messiânico com uma mensagem messiânica. E sendo que ele era a palavra encarnada, todas as promessas que Deus cumpriria nesse tempo. Por isso pregou em São Lucas capítulo 4, versículo 11 dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu, lendo assim as Escrituras. E começa a dizer para que tinha sido ungido, e depois diz, hoje se cumpriu essa Escritura diante de vós. A Escritura estava se materializando, a promessa divina para aquele tempo através de Jesus, porque o ungido para cada era e para cada dispensação é a pessoa na qual a palavra se encarna, e através dele Deus a cumpre. E o povo que vê essa manifestação de Deus nele, não vê que é um homem, mas Deus trabalhando através de um homem, e sabe que é a obra de Deus em um homem. Assim também foi para cada era ou etapa da igreja. A palavra se encarnou, a palavra prometida para cada era, no mensageiro de cada era, e através deles Deus cumpriu a promessa para essa era, e o povo receberam as bênçãos de Deus, as promessas correspondentes a cada era, por meio da manifestação de Deus, por meio do seu Espírito, no mensageiro de cada era, no qual se encarnou a palavra, a promessa de cada era. Assim também foi para o tempo do reverendo William Branham. Agora vejam isso. Como precursor da segunda vinda de Cristo, se encarnou a palavra prometida para aquele tempo, precursor da segunda vinda de Cristo. E depois que terminou seu tempo, se foi. Ele disse, esta mensagem introduzirá a segunda vinda de Cristo ao mundo. Portanto, sua mensagem é muito importante nesse tempo final. É importante tê-la e conhecê-la. Ter o livro, os selos, o livro das 70 semanas de Daniel. Vejam de quando ele já nos falava isso. Ter tudo isso
E as demais mensagens para ter os nossos olhos bem abertos, para que quando a palavra prometida para o nosso tempo se torne realidade, então conhecer, saber que estão prometidas grandes bênçãos para o povo. Como quando o mestre, o professor da universidade, depois que deu todas as matérias, então já tem estudo, agora estuda tudo que foi trazido, para que quando for fazer o exame, não surpreenda você e saiba identificar cada coisa que está aí nesse exame. Tudo que está nesse exame. Mas se não estudar, se não estudar o que foi trazido durante todo esse tempo, não vai saber depois, quando vier o exame, vai ficar perdido. Não vai saber identificar nada do que tem aí. Ou seja, quando vier, vamos dizer, aí seria o cumprimento disto que foi trazido, vai estar todo perdido. Isso foi o que ele nos disse. Repassem, estudem, porque para o tempo que você estaria cumprindo isso que foi trazido, não passe, vocês não passem despercebidos. E alguém diria, como vai passar por alto? Falamos várias vezes. Como vão passar por alto se ele vier no meio do povo para trazer uma mensagem de ensinamento e pregar? Garotos, aí estaria até o mais incrédulo deste mundo. Mas vocês vejam que, pelo outro lado, então quando Deus cumpre de uma forma simples, pode ser na pessoa mais estudiosa, pode ser a pessoa mais estudiosa da mensagem do irmão Branham e do irmão William, não poderá ver. Viram o contraste? É algo que Deus tem somente reservado, escondido. Deus tem escondido os sábios e justos e revelou aos meninos, representando nas crianças. Representado nas crianças. Disse, temos a promessa de uma grande capa catedral que a igreja do Senhor Jesus Cristo terá, onde estará a coluna de fogo, o anjo que acompanhava o reverendo William Branham, e estará também uma pessoa. Mas, espera aí. Ele está dizendo, ele fala, não, é que esse é o irmão William. Sim, não se preocupa que o irmão William vai voltar. Aqui ninguém tem dito que o irmão William não vai regressar. Ele vai regressar no seu corpo eterno e glorificado. E vamos nos alegrar muito, tendo a ele em nosso meio. Mas isso já será um tempo, quando ocorra e quando os virmos, aí seremos transformados. Não vai ser um tempo, então, para receber a fé do rápido. E isso não entendem, é triste. A palavra que ele usou, que foram duas palavras em uma mensagem que lemos há pouco, são dignos de pena. Da pena ter caminhado tanto tempo, ter contribuído, orado, ajudado, e no final não ver o cumprimento disto, que eles creram, e no final o irmão Branham disse, ser rejeitados, são dignos de pena. Mas as Escrituras também têm que se cumprir. E não podemos ficar aqui fala assim, estancado, aí triste com essa situação. Vai receber o que Deus predestinou para cada um. Assim que não vai ser nenhum mais, nenhum menos. E os escolhidos estarão focados nessa promessa, em receber tudo o que foi prometido em uma grande capa catedral. Seguir focado no alvo, continuar olhando o alvo. Qual é o alvo? O corpo eterno e glorificado. Essa é a nossa meta. Agora vejam, diz. Temos a promessa de uma grande capa catedral que a igreja do Senhor Jesus Cristo terá, onde estará a coluna de fogo, o anjo que acompanhava o reverendo William Branham, e também estará uma pessoa que será um instrumento de Deus para o tempo final. Porque Deus sempre trabalha através dos seus instrumentos, seus véus de carne. Se tem uma pessoa, tem um instrumento, então tem que ter uma pessoa trabalhando no meio do povo.
E vai estar ali. Ali também irá o reverendo William Branham, em certa ocasião. Ou seja, não é em qualquer momento. Em certa ocasião, o reverendo William Branham vai estar. E não se vai, quizás, o povo não vai dar-se conta. Talvez o povo não vai perceber que já estarão ali. Que já estarão aí. E, bueno, vai haver muitos eventos e muitas notícias muito, pero que haverão muito muitos eventos e muitas notícias muito gloriosas e muito grandes. Ele escutou, ou seja, que tiveram uma conversação. Porque ele escutou, ou seja, tiveram uma conversa e o anjo estava ali também. Falaram, conversaram. E com certeza são os momentos-chave, porque vocês vejam que quando eles descem, já fazia tempo, não sabemos quanto, mas já fazia um tempinho que já estava sendo realizadas todas essas maravilhas no meio da carpa, sem estar o anjo e nem o irmão Branham ali. Mas estava alguém muito importante. Tinham dois: a coluna de fogo e o instrumento. Já estavam realizando essas maravilhas. E eles olhando e vendo tudo. Mas bem ele estava mostrando: olha aí, olha aqui, olha lá. Porque ele é o anjo das notícias. Estava dando as notícias ao irmão Branham. Venha por aqui, veja o que acontece agora. Espera um pouco. Olha agora, olha aí, olha isso. Olha como fizeram isso, olha isso, olha isso, olha aquilo. Tremendo aluno que o Espírito Santo preparou. Tremendo aluno que o Espírito Santo preparou. Muito obediente ao que eu lhes disse naquela noite no hospital. Faça conforme a palavra e tudo te sairá bem. E eu obedeço a voz do Espírito Santo. Agora, vocês vejam, as coisas são tão simples e tão comuns que quando o escolhido vê isso, sabe que não é o homem. É Deus o que está fazendo tudo. Muitas vezes as pessoas dizem assim: isso aí está se achando. Não, se soubesse, tem vezes que melhor a gente até começaria a correr. Porque não é fácil. Mas vocês vejam, tem um programa. E por quanto Deus não pode romper esse programa nesse tempo, e por que não pode romper? Porque Ele mesmo está fazendo. No tempo de Moisés, Moisés rompeu a tipologia ali. Hoje não pode romper esse programa, porque o Espírito Santo, o irmão Branham disse na página 134, e vocês já sabem essa escritura, não tem forma de romper o programa. Mas sim, sabem quem vai romper? O inimigo de Deus. Agora, como é que Deus vai permitir que isso aconteça? Porque para que o que Moisés fez ali se cumpra tanto no campo espiritual como no campo físico. Vejam, tem algo que acontece nesse tempo que aí as escrituras têm que se cumprir, mas Deus, ao Ele estar pessoalmente realizando tudo, vejam, então não vai ter forma de que o instrumento diga: por aqui é mais perto, eu vou por aqui. Não. Ele vem a cumprir seu programa.
E tudo será realizado, tudo que foi prometido. Agora, miren, aí há muitas coisas que Agora vejam, tem muitas coisas das quais Deus tem estado nos falando e trazendo por meio da mensagem, que quando for aberto e vier a cumprimento, aí a gente pode ver onde cada escritura se cumpre. Ou porque se cumprem, quando, porque tem um momento. Agora, em certa ocasião, me quedé, o irmão Branham vai estar em certa ocasião, porque tem uma grande bênção no cumprimento dessa promessa. Essa promessa, a palavra prometida, tem que vir com relação a um instrumento. Se encarnará nesse instrumento e ele começará a trabalhar nesse programa divino para uma grande capa catedral, para que seja levantada e se torne realidade essa promessa. As pessoas verão um homem trabalhando com o povo que se unirá a essa promessa, mas os que terão olhos para ver, verão a Deus por meio do seu Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, nesse homem trabalhando nessa promessa e vindicando essa promessa, tornando-a uma realidade. A promessa da grande capa catedral é importante conhecê-la, porque aí vai se cumprir a terceira etapa, que terá fé para ser transformado e levado com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Tão simples assim. Onde seria dado a conhecer a fé do rapto? Na capa. Em nenhuma outra esquina. Não é em nenhuma outra esquina, em nenhum outro canto. É na capa. Mas vejam, quando não podem ver, não podem entender, então atacam, combatem. O primeiro que fala esse aí é um usurpador. Chamaram Jesus assim. Beelzebul, demônio, tem demônios, de tudo. Se fizeram isso com a árvore verde, o que não farão disso? Ou seja, que o que vocês escutam nesses dias muito, olha, não olha para esse, vejam. Ainda falta, assim que não se preocupe, que isso não estão fazendo e nem falando contra de mim, mas contra do Espírito Santo. Isso é eles lá com o Senhor. Agora, vocês vejam, a pergunta, Afonso, que você fez foi ontem, na segunda-feira. Quinta-feira. Qual foi a pergunta? Uma pergunta se uma foi porque Gabriel se havia identificado com o eu sou também nessa dimensão. Sí. E outra foi do processo em que o Padre se manifestou logo el Hijo e dice que Dios creó y se manifestó un poquito más y apareció Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa fue la otra pregunta. Sí, como las tres, porque Él es un Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ele é um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas Ele é um. Mas essa parte se vê ali que Ele se apresenta como, que se vê ali que Ele se apresenta como o Eu Sou, Gabriel. Veja, aí ele usa o Eu Sou. Por isso que você encontra que ele diz, algum dia vocês conhecerão o nome de como se chama esse anjo na sexta dimensão. Ele o chamava do varão profeta, o homem profeta da sexta dimensão. Mas recordem que é um, é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, vocês vejam, quando se cumpre essa parte dessa escritura, do livro Os Selos, na página 134, e se cumpre como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação, aí vem o nome. Então aí o Eu Sou vem com esse nome. Mas vejam que todos, vejam, no tempo de Jesus, quando apareceu a Paulo, lhe aparece, mas aí sim, ele diz, eu sou Jesus.
Aí ele menciona o nome de redenção, porque ele vem em sua obra de redenção. Por isso, no lugar santo, na casa de Deus, ele vem com esse nome. E tem uma porta que é ele, a qual tem o nome, e entra por essa porta. Se entra por essa porta durante a dispensação da graça. Mas você pode ver que em 2018 ainda estavam batizando pessoas, pregando salvação para as pessoas, dando a elas oportunidade para receber ao Senhor. Se estava no lugar santo da casa de Deus. Não se podia estar no lugar santíssimo, realizando todos esses memoriais e todas essas coisas, porque isso não corresponde ao lugar santíssimo. Mas depois, quando o Espírito Santo então já começa a trabalhar no meio da sua igreja para essa mudança de dispensação, então ele fala ao povo e diz: parem os batismos, parem tudo isso. E ali já tem uma mudança até de voz, de instrumento, e apresenta ao povo a forma de como entrar a essa nova dispensação. Venha ser o Pai, venha ser o Filho, venha ser o Espírito Santo, com um nome novo. E então aí começam a procurar. Mas o que aconteceu aqui? Diriam, mudar os bonequinhos? A gente fala... Bem, isso é um dito aqui. Eu não sei se por lá também. Mais ou menos. Um exemplo é como quando a gente tem algo que a gente sabe fazer. Aí isso é assim, isso é assim, isso é assim. E volta e alguém muda as peças ou coloca de outra forma. E o dito é, mas mudar os bonequinhos aqui? Algo assim. Então vejam que quando já é uma nova era, uma nova dispensação, aí é onde todo mundo, vamos dizer, se perde. Apagou a luz desse mensageiro. E todo mundo está, como tem assim uma filinha de formiga, e você faz assim com o dedo e vê que elas todas começam a procurar para onde correr. Mas depois, vejam, depois Deus acende essa luz, e quando tudo está em escuridão e vê a luz ali, a porta aberta no céu, Apocalipse 4. Mas, espera aí, e aí se cumpre plenamente, esse sobe aqui. E quando chega, bom, eu conheço a ele, com tal nome. Não, mas agora... Mas como será isso? Se este é um do meio do povo? Não, não pode ser. Venha, entra. Entra pela porta estreita, diz. Vejam, quando Deus cumpre essa promessa, sempre tem confusão no meio do povo, da raça humana, mas mais bem do povo, porque estão acostumados a irem em linha reta, e quando dobra, vira uma esquina, é difícil. É difícil para o mensageiro, para a mensagem, para o povo. É duro, é difícil, mas quando já está saindo da virada da esquina, aí pode fazer, já aliviado, vendo essa linha reta para esse lado que viraram, que já virou, então aí já vai enfrentar, já com bases, com força para enfrentar o próximo que vem. Mas foi mostrado, na vida do irmão William, foi mostrado que vamos vencer.
porque ele disse que ele venceu as 7 etapas. E eu disse, se você vence, nós vencemos, William. Olha, isso é maior do que nós imaginamos. E a 8ª, quando ele já pensava que ele já ia, foi dito a ele, não, tem que regressar. E observa algo que ele disse. Se eu não regressasse, teriam que passar pela grande tribulação. E depois você vê, mas ele se foi. O que ele fez nesse tempo que ele regressou? Procurem, tem que procurar o que aconteceu. Qual evento aconteceu na terra que marcaria que o povo não passaria pela grande tribulação? Não se fez essa pergunta, você? Ele me respondeu naquela noite. O porquê. E mesmo assim, ainda não compreendia plenamente. Vejam o que ele disse ali. Enquanto não começasse na vida de Jesus o cumprimento desse tempo messiânico, não iam entender, não iam compreender, tratavam ele como um mais. Mas esse aí nós o conhecemos, conhecemos o pai dele, conhecemos seus irmãos, agora esse agora vem aí dizer, não, nem preenche os requisitos, não preenche os requisitos para nada. Mas então quando Deus entra em cena, aí já não tem quem possa dizer, não, esse não é. Porque já é um programa que ele estaria realizando por meio desse instrumento. E você procura. Mas por quê? Por que Deus o leva em seguida? Se ele disse que se não regressasse, o povo ia passar pela grande tribulação, o que aconteceu aí? Foi o maior evento que aconteceu. E em uma forma tão simples. Agora, essa etapa que ele passou, ele passou e já para chegar à 8ª, aí já correspondia ao instrumento com o povo. Vocês entenderam isso ali? Isso corresponde a nós. Ele não podia passar para a 8ª. Até mesmo com sua experiência, que foi difícil. Se vocês chegassem a ver o rosto do irmão William, era terrível ver a ele. Eu pensava, ele vai machucar, ferir o rosto, porque ele se apertava assim com os punhos, assim, como um bebê. E os seus olhos quase assim, ressaltado e gritando. Ele tinha o cotovelo colocado assim na mesa, com os cotovelos na mesa, e fazia assim, e se apertava forte. E dizia, a primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, quarta etapa, quinta etapa, sétima etapa, venceu. E quando já ia para a 8ª, não é o tempo, regressa. E aí me disse certas coisas. E depois foi se acalmando. Vejam, todas essas etapas as que correspondem à era da pedra angular. Percorrem consecutiva e foi mostrada ali. Mas vejam que chegou a uma parte que era a última. Tem que olhar por todos os ângulos, porque no 2000 foi dito que estávamos entrando na 7ª. Mas para o cumprimento da visão da carpa, repete esse ciclo novamente, 8 vezes.
volta a percorrer esse tempo de uma forma consecutiva. Por isso é uma mensagem rápida. E aí é que você pode ver esses diferentes ângulos no campo espiritual, e depois vemos sendo cumprido aqui na terra, no meio do cumprimento da visão da carpa. 7 dias, porque aí já não tinha oportunidade. Mas observam que aí tem um tempo que depois vieram bater e já não tinha oportunidade. Agora, para o pleno cumprimento, já no final, para entrar a essa 8ª, aí quando regressam, o povo já está preparado. E essa parte aí tem que se cumprir estando nós aqui nesse corpo. Não pode ser um corpo glorificado vir e cumprir essa etapa. Essa é a etapa dos vencedores, a etapa do servo fiel e prudente, com o grupo que, no final do tempo, venceriam. No qual ele acharia fazendo assim, como dando alimento a seus filhos. Aquele mensageiro, aquele instrumento que estivesse vivo no tempo da vinda do anjo forte do Apocalipse 10, era o ministério, era o homem onde se cumpriria sua vinda. Tão simples. Agora tudo isso, agora a gente está vendo sendo materializado, se cumprindo no meio do povo, em uma grande capa catedral, onde tem um povo, tem um instrumento, e está o mais importante, a coluna de fogo. Ele disse que já estava ali. Recordam essa mensagem? A coluna de fogo já estava ali. E estava falando a alguém, mas o irmão Branham, o que ele vê nessa dimensão, ou desde essa dimensão que ele vê, ele o expressa como se expressaria se nós víssemos essa dimensão. E o que ele vê é uma coluna de fogo falando a alguém, depois a ver se mover. Como nós nos movemos nessa terra? Caminhando. E vê que ela se movia para o quartinho, andando. Bendito seja o Senhor para sempre. A ver, depois da pregação, um chamamento, vê uma ordem estabelecida aí, algo que já estava estabelecido, e vê a coluna de fogo trabalhando nesse lugar. Ele viu o que nós estamos vendo hoje, nas etapas correspondentes ao cumprimento desta visão. A parte mais importante, irmãos, é essa. E é que, aparentemente, qualquer um diria, um grupo a mais reunindo aí. Essa é a parte mais importante para todos os filhos de Deus em toda a face da terra. Veja até na Austrália, ou Austrália. Lá tem uma família que eu creio que uma vez eu mencionei. E rápido me mandaram, irmão, não sabes a alegria que recebemos nesse domingo. Foi uma conversa, não me lembro, que mencionaste o lugar que nós estamos e tem uma família aqui conectada com a carpa na Austrália. Uau, isso é... Mas eles receberam uma oportunidade de trabalho, algo assim, e estão vivendo lá. E até lá, sintonizam, conectam, procuram no YouTube e todas as formas, e estão conectadinhos ali. Não tem desculpas. Não haverá desculpas, escusas. Ai daquele que está no mesmo lugar e fica em suas casas. Essas pessoas serão julgadas. Eu coloco a capa no lugar de adoração, onde Deus está, trabalhando no meio do povo, para que o povo tenha comunhão, e preferem ficar em suas casas, conectados com outro país. Ai, ai, ai. Isso sim é digno de pena. Mas assim tem que ser.
Não são todos que estão e não estão todos que são. Mas nós seguimos em frente e quando a gente vê tudo isso, a gente fala, sempre falamos, obrigado, Senhor, graças, porque eu posso ver, eu posso entender. Imagina se você fosse um deles. Não, nem pense nisso. Aí perceberam a bênção que tem, porque compreende e entende, e podem ver. Olha, e como eles não podem ver? Aí está a predestinação, a eleição, a mesma mensagem, a mesma palavra para uns, ela se vê, e para outra ela esconde. A própria palavra é um véu. Como a própria palavra vem a ser um véu para uma pessoa, com um véu de carne. Isso é tudo. E para lá, para o milênio, que não se vista, porque não vai. Nenhum incrédulo, nenhum vai para lá. Assim que não se preocupe. Estará nessa sala de espera ali, os 1000 anos, vai estar nessa sala de espera e mais ainda o que resta desse tempo, que permaneça vivo dentro da grande tribulação, aí vai fazendo contas para que você saiba quanto tempo você vai estar separado de nós. E depois, quando ressuscitarem, depois do milênio, se saírem bem, entrarão à eternidade, senão serão destruídos. Mas tudo isso já é um programa, isso é uma predestinação, eleição divina. É importante que nós saibamos quem somos. Os escolhidos de Deus, irmão, ele disse, saberão, conhecerão esse trabalho desses anjos ceifeiros e entenderão quem é trigo e quem é joio. Pelos seus frutos conhecerão tudo isso. E podemos dizer, como uma irmã disse, nesse mesmo dia, tinham me conseguido esse escrito, mas não lemos quando ela disse, ou foi alguém em um escritório quando disse, não sou o que eu era antes. Vamos ler. O irmão Branham leu. Não sou o que quero ser. Ela falou, uma irmã, eu quero dar esse testemunho para a glória de Deus. Ela disse, sabe, eu não sou o que deveria ser. Ela disse, eu não sou o que quero ser, mas ela disse, uma coisa é certa, não sou o que eu era antes. Vejam que lindo. Nós vamos para a perfeição. Ainda não somos o que queremos ser, mas uma coisa sim sabemos, que não somos o que éramos antes. Nem compara com o que éramos antes. E assim pretendiam entrar ao lugar santíssimo. O que entra ao lugar santíssimo, da forma que vinha, veja o que aconteceu com os filhos de Arão. Entraram com fogo estranho e morreram. Sim, tinha que chegar a essa etapa como chegou no tempo do povo hebreu, para entrar à terra prometida. Tempo de santificação. Não, isso aí agora vem para trás para nos santificar. Esse é um dos requisitos. Você não quer se santificar? Então você está na fila errada. No lugar errado. Viram para que é um dos trabalhos dos anjos ceifeiros? Você então para fora. Você vem por aqui. Você para fora. Você vem por aqui. Não quer? Não se preocupe. É o livre-arbítrio. Aqui ninguém obriga ninguém a nada. Se fosse assim, pessoas entrariam obrigadas. E quem quer pessoas incrédulas no seu reino? Não, porque se o que faz aqui, faria lá também.
Melhor que aqui Deus limpa a casa, limpa a sua casa, porque Ele está preparando a sua casa para morar em toda a sua plenitude. E Deus é o quê? Deus é santo. Assim que se você diz que não precisa de santidade, então você não está esperando a plenitude de Deus. Tão simples assim. Colocando bem a palavra nesse tempo, estamos nos colocando na posição de receber todas as promessas contidas na dispensação do reino. Que Deus os abençoe e os guarde. E está muito boa essa conversa para continuar falando de todas essas bênçãos e ter tudo que corresponde ao que temos falado assim. Mas em livros e em os escritos, assim, é muito formoso. E procurando aí de tudo, e tem muito de tudo que o Senhor nos deixou. Esse maná, o qual foi amontoado, diz, esse pão que tinha detrás da cortina, estava cheio. Você junta as mensagens do irmão Brian e junta as mensagens do irmão William, e isso é grandíssimo. E daí vejam como Deus está abrindo para nós tudo o que foi falado. E então se vê o quadro tão formoso de todas as promessas, e isso é o que Deus está cumprindo e falando ao povo, o que foi trazido. Esse ministério é escriturístico. Sempre se vai às escrituras. Escrito está. Não foi o que ele disse na tentação, o que Jesus disse ao diabo? Escrito está. Ali mesmo ele poderia repreendê-lo. Se ele era a palavra, ele se foi às Escrituras. Que melhor arma que a Escritura, a palavra. Então, sempre vai à palavra, às Escrituras. E aí vai encontrar tudo o que necessitas. Deus os abençoe e os guarde. E os mantenha sempre saudáveis e fortes. E avivados com esse avivamento que Deus está nos trazendo, que o nosso coração, nosso espírito, nossa alma, nosso espírito e nosso corpo continue se rejuvenescendo, e que essa palavra siga sendo colocada bem em cada alma, em cada coração, e produza tudo aquilo que você fala, que você faça, se torne uma realidade, e que quando você falar, Deus escute e seja Deus falando através de você, conforme a perfeita vontade de Deus, porque está pondo bem a palavra. Portanto, tudo o que falará, Deus honrará essa palavra. No livro de São João, no capítulo 17, ele disse que quando eles orem, que quando eles orarem, tu os escuta. Veja se é aí. Agora tem algo que Deus está nos mostrando e vamos ir passo a passo. Porque em um lugar ele escreve, enviaram para mim o estudo que eu li, que o irmão William escreveu. Ora em seu nome. É um escrito porque ele se venia falando. É um escrito porque ele vinha falando. Enviaram uma foto para mim. A foto desse escrito que ele onde ele tinha escrito isso. E agora o escolhido de Deus sabe e conhece que tem uma via, vejam, para ir ao Pai. Jesus disse, não tem outro caminho ao Pai, senão por mim. Na dispensação da graça não tinha outra forma para entrar ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, por essa porta. ¿Encontraron? Vas a beber, pásame. En el estudio 3, el estudio 391. O estudo 391, página 43.
él está leyendo aquí Aqui ele está lendo del mensaje, a ver si encuentro el mensaje. da mensagem, deixa eu ver se encontro a mensagem, Regresiva. contagem regressiva. Y hay una parte aquí que dice, E tem um hermano lugar Branham, aqui que o irmão Branham diz, solo vigile la manera somente vigiem a maneira que a igreja está orando, y verán hacia dónde e volarán verão los para proyectiles. onde voarão os projétil. Você não pode determinar a forma que os astronautas estão viajando e a forma que a igreja está orando. Y él escribe allí Ali ele escreve, la oración a oração es igual. é igual, Es el radar, é o radar, oran en el nombre nuevo. oram no nome novo. Así que vean ustedes, Assim que vocês vejam, si oran en el nombre nuevo, se oram no nome novo, então não pode ser Jesus. pero él decía, Mas que ele nadie viene al dizia Padre sino por que mí. ninguém vem ao Pero Pai senão por mim. recuerden que Mas es la recordem dispensación de la gracia. que na dispensação da graça, Ahora, si dice que oran en el agora nombre se nuevo, diz que ora no nome novo, pues está hablando ya então de una já está dispensación. falando Por eso de uma antesito dispensação. dice, Por isso um ¿saben pouquinho por antes cuál diz, dispensación van? sabem por qual dispensação Ou seja, que vão. entendem Ou seja, que entende Que ya no es la que já não é de la gracia. a dispensação da graça, Es la dispensación del reino, el é cual a viene dispensação con do un reino, nombre a nuevo, qual vem com el cual ninguno um nome conoce, novo, sino o qual ninguém él conhece, senão ele mesmo, aquel que lo recibe. aquele que o recebe. El nombre nuevo. O nome Quando tudo novo. será novo, diz Quando hermano tudo Branham. será novo, o irmão Ou Branham algún día diz, conoceremos ese nombre. ou algum dia Será conheceremos mais glorioso esse do nome, que será nós mais imaginamos. glorioso do que Diz nós hermano Branham. imaginamos, irmão Branham diz. Pero será tan sencillo, Mas será tão simples, tan común. tão comum. ¿Cuál es esta? Hasta aquí. Sí, este es el del Salmo 20. Aquí me pasó Julio Ángel esta escritura. Salmo Jehová te 20, oiga en el día del conflicto. Julio Anjo me passou, Senhor te ouça no dia do conflito, o nome do Deus de Jacó te defenda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Te Sión te enviou desde o sostenga. santuário, te ouve de santuário de Sião te sustenta. Y acepte Ouvirá a memória das suas ofertas e aceita teu holocausto. E essa escritura continua por tudo aí, porque diz, te dou conforme o desejo do teu coração e cumpra todo o seu conselho. Nós nos alegraremos em sua salvação en el nombre de nuestro Dios. e levantaremos bandeira no nome do nosso Deus. Conceda, ó Senhor, todas as suas petições. Pero sigue por ahí para abajo. Si sigo, no terminamos, Pito. Mas se continuar aí para baixo, não vamos terminar, Pito. Vean ustedes. Mas vocês ¿encontraron vejam, encontraram de São algo João? que dice allí? Ali fala algo, Porque hay una parte ahí porque aí tem um lugar que él dice en el 6, ahí esa partecita ahí, donde él dice manifestado tu nombre onde ele fala, a los hombres del mundo, manifestei o teu nome aos a homens los do hombres mundo, que del mundo me diste. aos homens que me deste do mundo. Vean, él tenía que manifestar su nombre. Vejam, ele tinha en su que primera manifestar venida. o seu nome Pero na sua manifestó primeira a quién? vinda. Manifestou a quem? A los que le diste. Aos que lhe deste. E han guardado tu palavra. E Ahora guardaram conocido sua que palavra. todas Agora las cosas conheceram que me has todas dado as coisas proceden que de me deste procedem porque las de ti. palabras que me diste les he dado, Porque as y ellos palavras que me deste eu lhes hei dado, e eles receberam e conheceram verdadeiramente que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas porque tuyos son. pelos que me destes, porque Todo são lo mío teus. es tuyo, E tudo y lo meu, tuyo mío. meu é teu e o teu é meu. E fui glorificado neles. Y sigue por ahí esa escritura. E essa escritura continua por aí. Ahora vean que es en el nombre Agora vejam que é no en nome, donde está ese gran misterio, que é onde está esse grande mistério que está sendo revelado, está sendo porque mostrado, para recibir salvación porque para receber y recibir el salvação nuevo nacimiento, e en la receber o dispensación de la novo gracia, nascimento na dispensação da obtener graça, el nuevo nacimiento se requería creer obter o novo nascimento en la obra requeria crer na que llevó a obra cabo el Señor en su que o primera Senhor venida realizou como em sua Cordero de primeira Deus. vinda como Cordeiro de Deus, com o nome Jesus. Y para obtener esa otra porción, E para obter Mas se essa requer outra da mesma porção, forma requer da que Deus mesma nos maneira cambie. que Deus nos mude,
E tem que ser da mesma maneira que foi a sua primeira vinda. Diz que será paralelo em tudo. E se é paralelo em tudo, então tem que ter um instrumento, tem que ter um nome e tem que ter uma obra. E isso é o que é inconcebível à mente humana. Como ele dizia, o que seria se aparecer e Deus em sua segunda vinda? Porque ele vem falando de que lá não receberam a primeira vinda do Senhor, a qual se cumpriu em um trabalhador da construção, um operário da construção. E todos dizem, esse povo são tão terríveis, foram terríveis lá. Não, como não vão crer em Jesus? Como eu sempre tenho falado, assim qualquer um crê. Olha uma história e vê tudo isso. Olha que pessoas tremendas, como não vão crer? E agora a gente faz essa pergunta a eles. E você está crendo no que Deus está cumprindo hoje? Não, eu não creio nisso. Bom, exatamente você teria feito lá. E ele diz, o que seria se Deus repete o mesmo e cumprir sua vinda em um operário da construção? O que as pessoas farão? Vean como Deus repite o mesmo. Veja como Deus repete o mesmo ciclo. Repete o mesmo ciclo. Como lhe gusta construir. E como ele gosta de construir. Agora vai vir outro ofício. Com outro ofício. Ele é o construtor dos construtores, ele é o arquiteto, desenhador, então ele tem que vir em um homem que também saiba lidar com tudo isso. Tudo é tão simples que a própria simplicidade é que faz tropeçar. Mas bendito vossos olhos e vossos corações, vossos ouvidos, porque receberam e entenderam seu programa e olham atrás do véu, e mais bem irmãos, nos chamamos irmãos e amigos e nos ajudamos, se tiver que nos ajudar, somos os melhores companheiros e continuamos para frente. O que Deus deseja é nos tirar dessa terra e levar-nos à ceia das bodas do Cordeiro. Enquanto esse momento chega, então vamos contornando e nos ajudamos. Não damos de cotovelo um para o outro, senão que ajudamos, vá para diante, falta pouco, e tudo assim de uma forma comum, porque assim o Pai lhe agradou. Deus os abençoe e os guarde. O tema começamos a falar das Escrituras, as colocando bem. Por aí podemos colocar esse tema. Mas a Escritura 24:7, nós, os escolhidos, colocando bem a palavra. No tempo que estamos vivendo, é o que estamos fazendo dia a dia. E como vamos colocar algo? Espera aí. Senhor, me ajuda a colocar isso bem. Ai, tropeçou um pouco, caiu. Levanta novamente. E continua para diante. Não é tempo de estar ficar aí num canto, aí triste num canto. Caiu, fica de pé, sacuda e siga para diante. Se tropeçar, se levanta, continua. O importante é que estamos no caminho correto. Não foi dito para nós que seria fácil. Ia haver tropeções, mas é melhor tropeços assim do que tropeçar com véu. Que a gente deseja tropeçar assim mesmo que a gente não deseja tropeçar com nada nesse mundo. Mas estamos aqui e Deus vai nos ajudar, vai continuar nos ajudando para seguir adiante. E o mais importante é que não estamos tropeçando com o véu. Alguns podem caminhar direitinho, sem tropeçar, mas tropeçam com o que menos tem que tropeçar.
Tropeça com o que não tem que tropeçar. Diz que aquele sobre quem a pedra cair, ou esmiuçará, algo assim. E quem cair sobre ela, sobre a pedra, será quebrantado, algo assim. E o que cair sobre essa pedra, a pedra é quem? Cristo, em sua vinda. E o que cair sobre essa pedra será quebrantado. Isaías 61 diz, a consolar os enlutados. Essa é a segunda parte. E o dia de vingança do nosso Deus. A consolar. Vejam como as escrituras se entrelaçam. E o que cair sobre essa pedra será quebrantado, e sobre quem ela cair, o esmiuçará. Porque vejam que essa pedra é a que vai ferir os pés de ferro e de barro. E despedaçará esse reino dos gentios, e cairá todo esse reino, esse império. Cairá. Eu estive vendo um escrito, está no livro do irmão Branham, mas vamos deixar para depois, onde ele fala de quando eles vinham dizer, Senhor, falaram, Senhor, fizemos isso, fizemos aquilo no seu nome, os espíritos nos obedecem em seu nome. E ele disse a eles, aí é onde ele diz, alegrai-vos, não se alegrem por isso, alegrem-se, porque vosso nome está escrito no céu. E em seguida ele disse, eu vi o diabo cair como um raio, cair do céu como um raio. E aí ele disse isso, que tem a ver com isso que estamos falando, dessa pedra. É algo bem interessante. Como era esmiuçado, ou como estremecia esse reino do diabo com isso que eles estavam fazendo. E ele dá esse exemplo. Eu via os 70 voltaram com alegria. São Lucas 10, dizendo, Senhor, até os demônios nos obedecem em seu nome. Ele disse, eu via Satanás cair do céu como um raio. Enquanto eles falavam isso. Eis que vos dou poder de pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Mas não vos alegrei de que os espíritos vos sujeitam. Alegrai-vos de que vosso nome está escrito no céu. Hoje, se der tempo, poderemos ler essa porção do irmão Branham aí, que nos fala, e diz essa parte aí que é muito interessante. Qual é esta? Veja, se continuarmos. La piedra. Bueno, los escogidos de Dios en este tiempo. Os escolhidos de Deus nesse tempo, vejam, colocando a palavra bem. Porque ao colocá-la bem, tudo que esse escolhido faça em sua vida, Deus tem que respaldar. Se você coloca a palavra bem, não tem forma. Por isso ele disse, me lembro quando o irmão Miguel está lendo, por exemplo, aí fala, não tem forma, e deixei pela metade. E o irmão Miguel, quando foi ler, irmão Miguel sabe de escrituras, de gramática, e ele lê com esse sentido, cada porção aí, que aparentemente, como é no comum, aqui que fala, mas vejam, quando a palavra é colocada bem, aí tudo que você fale vai se cumprir.
Aí desviou algo que ia ser falado. Veja, eu sentia isso que em ocasiões que eu não podia falar algo que estava escrito aí. E parava. Não, isso não. É algo muito formoso. Eu vou anotar o tempo para voltar, porque nós desviamos aí uma parte, mas se Deus permitir, sempre orem a Deus, que Deus nos permita receber tudo que necessitamos receber, para estar em breve preparados. Em breve estar preparados, porque o que vem para o mundo é algo terrível. Não queremos estar aqui, queremos irmos daqui, Senhor. Vemos o mundo e vemos a Israel agora com todo esse problema, mas sabemos que tudo vai se inclinar, sempre irá pender para a favor de Israel. Mas vai chegar o momento que o que aconteceu no Holocausto vai se repetir em uma escala maior. Mas antes, esses 144 mil têm que ser selados. E se continuar falando assim, até certo momento você verá, olha, tão simples que era tudo isso. E como Deus esteve fazendo tudo isso, por isso sempre se falava de certa forma que as pessoas entendiam e pensavam que estava na dispensação do reino. E falava, inclusive até que a meia hora já estava se cumprindo. Porque as coisas são faladas, porque o que está falando é o Espírito Santo. E como é em um homem que ele fala, quando a fala sempre fala em um presente, sempre em um tempo presente. Por isso quando ele dizia, eu sou o que sou, e ali ele coloca, que vamos tirar nesses dias, foi falado há pouco, ali ele escreve, eu serei, do verbo ser. Vejam tudo isso. Quando você veja isso escrito aí, e o que foi falado por aí, aí você vai entender certas coisas que antes não compreendíamos. Mas continua sendo o mesmo eu sou no tempo presente. Bom, Deus os abençoe e os guarde. E vamos continuar, porque tem irmãos que estão nos visitando e desejamos saudá-los. Em breve tudo isso vai continuar sendo realizado em certa forma, que vai chegar até o momento que o irmão Branham viu. E tudo começa de uma forma progressiva, que tudo vai acontecer desde um só lugar ou também em outros lugares. Eu disse ao Senhor, eu estou preparado. Somente me diga quando. E quando he tenido 3 vezes, eu creio que 3 vezes, que foi, onde tudo está pronto. Aconteceu como com o irmão Branham quando estava preparado para ir lá. E já estava a ponto de entrar com a passagem na mão. Volta. E já umas 2 vezes ou 3 vezes. Eu tenho tido tudo preparado para realizar algo que ele me disse. Isso você vai fazer no tempo que você vai perceber e Deus vai te guiar em tudo. Eu não entendia. Ele estava vivo. Eu disse, será que eu vou acompanhar a ele? Mas depois foi tão fácil, porque então todos que focavam nele, foi como aí um disjuntor. Agora eu vejo tudo isso que me falava, que está tudo gravadinho.
no fallará. E aí não falhará. Esse instrumento, sabe por quê? Porque esse instrumento não falhará. Sabe por quê? Santo, Porque fuego, é o Espírito Santo, a coluna de fogo, que está fazendo tudo. Regrésate, no Volta. vaya todavía. Não vá ainda. Él es el que está dirigiendo todo. Ele é o que está dirigindo tudo. Así que tenemos un buen capitán Assim que temos um bom capitão no timão, llevando el programa de este tiempo. guiando o programa desse tempo rumo à ceia das bodas do Cordeiro. A coluna de fogo, o anjo do pacto que guiou o povo hebreu, está hoje no meio do povo, nos guiando rumo à terra prometida do novo corpo. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. A Escritura, os escolhidos colocando a palavra bem. Porque não é colocá-la onde quiera. Porque não é colocá-la onde quer. Não é se jogar aí na água e tentar de forçar tudo. Não. Tem que saber como colocar a palavra. Bem, Deus os abençoe e os guarde a todos. E vimos que o tema de hoje é a casa de Deus. Onde está os da casa de Deus? Aqui estamos. E nada mais, nada menos, pertencentes ao lugar santíssimo, a parte mais importante. Você não observou que você brilha? Que você resplandece? Irmão, às vezes eu fico frente do espelho, que eu vejo uma pessoa triste chorando porque eu tenho problemas, situações. Olhe atrás desse véu e você verá que você vai enxugar as lágrimas. Ah, verdadeiramente eu estou brilhando. Não é você que está brilhando, é Ele através de você. Assim que Ele sempre vai enxugar todas as suas lágrimas. Assim que não se preocupe por isso. Mais são os que estão conosco do que os que estão contra. Deus os abençoe e os guarde. Até logo. Deus os abençoe.